Como preparar seus filhos para vencer? Vamos falar juntos? Como preparar? Lembre que quando eu estou falando desses princípios, é como você se preparar também para vencer na vida, tá bem? Então pode... Não é, o pastor vai falar sobre filhos, hoje eu não tenho filho. Bom, eu espero que um dia você tenha, se você não tem, né? Que você pretenda isto, né? De uma forma ou outra. Mas junto com isso eu espero que você entenda que os valores, os princípios de Deus são princípios para a vida. Então você pode pegar isso que eu estou falando para você e pensar sobre os seus projetos de vida, o que você tem, e deixar que Deus seja Senhor dele. Uma pergunta que eu faço a vocês, geralmente as pessoas fazem, a gente pergunta para a criança o que você vai ser quando crescer, não é? Não é isso que a gente faz? Mas a pergunta é o que seu filho vai ser quando crescer? Eu imagino que você tem planos, né? Que você invista. Todos nós fazemos isto. Deixa eu colocar algumas coisas. A verdade é que alguns lutam para que os seus filhos sejam e tenham aquilo que eles não tiveram e não puderam. Muitos pais lutam por isso. Eu sei até de pais que exageraram tanto nisto, que eles forçaram os filhos a serem coisas que os filhos não queriam ser. No início eu queria que os meus 2 filhos fossem pastores. Depois eu entendi mais à frente que eu não podia fazer isso com eles. Quando eu cresci um pouco mais, eu entendi que isso é um chamado, assim como meu pai não podia me tornar um pastor, e eu briguei muito com ele sobre isso, né? Você não pode ser assim, porque você foi chamado para ser pastor, você não pode fazer daquele jeito. Olha, menino, você tem... Eu falei, eu não estou nem aí, pai. Se o senhor escolhesse que eu fosse um sapateiro, não que tenha problema com isso, eu ia ter que ser. Então briguei muito com ele, aí até que um dia eu tive esse encontro real com Cristo, não de salvação, sobre o meu chamado. E aí ele disse, filho, eu acho que você não deve ir. Eu falei, agora eu vou. Não porque o senhor está dizendo, porque agora Deus falou comigo, né? Então é assim. Então, mas tem pais que forçam nesse desejo de fazer dos seus filhos bem-sucedidos na vida, acabam frustrando esses filhos que acabam fazendo coisas que não é o que queriam. Então, pais que se esforçam para que os filhos tenham e façam o que eles não têm e que não puderam. E eles apostam todas as fichas. Nossos filhos crescem, essa é a minha avaliação, em geral, num ambiente de muita pressão e de expectativas sobre eles hoje. Nós dizemos que nós queremos facilitar a vida deles e que eles não precisam sofrer o que nós sofremos, que esse é o grande erro. Nós estamos aqui porque sofremos o que sofremos, não é porque a vida foi legal com a gente está aqui porque foi difícil, mas nós dizemos que queremos facilitar para os nossos filhos, e nós acabamos enchendo o tempo deles e a vida deles de tal forma, que mesmo que a gente não acredite nisto, eles sabem que existe uma pressão muito grande sobre eles e que nós estamos esperando demais deles. Como eu disse, na vida rural, né, e eu não estou querendo que você volte para lá, mas o ambiente seria se a gente pudesse voltar. Não tinha nada disso, o filho levanta com o pai, está andando com o pai, no dia a dia, está vendo, ele já sabe o que vai ser, e ele está só aprendendo, está olhando e não tem pressão, na verdade tem prazer de fazer aquelas coisas. Mas hoje não, hoje são N maneiras de você crescer e ter uma vida profissional, que geralmente não é a do seu pai, não é da sua família, e aí a concorrência é grande, e a coisa é tão complicada. Então os filhos estão numa pressão que eu acho que apesar dos nossos dias deveriam ser os dias melhores, para mim nunca nem as famílias, não é só os filhos, pais e filhos, famílias estão numa pressão tão grande para a gente dar certo na vida. A pergunta que eu faço algumas é: isso que nós estamos fazendo com os nossos filhos está certo? Como saber se a gente está fazendo certo ou não? E se não estamos, o que a gente tem que mudar para andar certo? Eu vou começar com uma frase contundente. Eu quero que você segure, e eu não quero que você se feche pela frase, mas deixa ela mexer com você para a gente ir até o final, tentar entendê-la melhor. Essa frase é desse pastor e escritor americano, que disse o seguinte: se os pais têm criado os seus filhos para serem médicos, advogados, esportistas, músicos, e aí você tem tantas outras coisas que pode estar buscando, mas não criam para honrar e obedecer a Deus, já fracassaram, eles fracassaram aí. Se os pais estão criando os filhos para isto. Deixa eu contar um pouco da história, você conhece, relembrar a história de você, de Israel, você conhece um pouco, tem gente que não conhece, então deixa, mas isso é pano de fundo para você, para a gente entender essa palavra.
Deus escolheu um povo, você sabe disso, para ser, ele chama assim o povo de Israel de o seu tesouro particular. É assim que Deus chama. Eu queria entender, por que Deus escolhe um povo? Por que ele faz isso? Porque ele é o único que faz isso, e o que ele queria? O objetivo com esse povo que ele escolhe lá, desde o início, você pode ver que Deus está relacionando com alguém, começa com Adão e Eva, mas depois ele vai indo pela história, relacionando, e aqui eu vou começar de Abraão. Diz que o seu objetivo era mostrar para a humanidade que ele é Deus, eu sou o grande eu sou o verdadeiro Deus, aquele que existe, eu sou Deus. Você não vai ouvir de nenhuma outra pessoa aqui na face da terra, alguém que possa dizer, ou qualquer outro Deus que você conheça, que ele escolheu um povo. Você pode até dizer, tem pessoas que arrumam outros deuses, mas nenhum Deus que tem um povo, que leva o seu nome. E Deus diz que passou a andar diariamente com o seu povo. Conforme a profecia, Abraão, o que ele faz? Que já era velho, que não tinha nenhum filho, e nem poderia ter filho, você vai ver, já eu vou dizer da idade, disse que Deus faria dele uma grande nação. Por isso ele falou, contra as estrelas dos céus, contra a areia do mar. Ele falou assim, ele não tinha nenhum filho, e ele diz assim, você será uma grande nação, e abençoado, e toda a terra será abençoada através de você e dessa nação. Só que ele falou assim, vocês vão ser peregrinos na terra, essa terra que eu estou mostrando para você, olha para cá, para lá, para todos os lados, é de vocês, mas você vai ser uma grande nação, mas vocês vão peregrinar até vir aqui, vocês vão passar por 400, esses filhos seus vão passar por 400 anos de escravidão no Egito, e depois eu vou enviar um libertador, e aí então trazê-los para essa terra que eu estou prometendo para vocês, que é a terra de Canaã. E se você conhece um pouquinho sobre a terra de Canaã, você sabe que ele diz, eu vou dar essa terra, é minha promessa, por isso ela é chamada de terra prometida. E ele diz, da terra que mana leite e mel, da terra que você sabe que quando os espias foram ver, falaram assim, 2 homens, eu pego um cacho de uva grande hoje, já fico impressionado, e 2 homens carregando um cacho de uva. Esse era um lugar de gigantes, uma terra desse jeito. E isso aconteceu, foi verdade, você lê a Bíblia e vê a história. E Abraão foi pai com 100 anos. Deus aparece, ele diz assim, daqui 1 ano você vai ser pai. E ele estava com 99 e a sua esposa estava com 89. Então, ele tinha 100, o milagre já começa aí, 100 anos de idade. E ela com 90 anos, vocês vão ser pai de uma grande nação, e eles não tinham filhos. E agora, muitos anos depois, que você sabe, esse povo se chama Israel, que são os filhos de Abraão, que se tornou uma grande multidão. Deus envia um libertador, eles estão escravos agora. Escravo num lugar, ele chama Moisés, que é esse libertador, que você conhece. Moisés vai lá e Deus fala assim, eu vou mostrar o meu poder, eu vou libertar com mão forte. 10 pragas que são feitas, que você conhece, para quebrar o coração, para libertar o povo de Israel daquela escravidão. Não vou entrar nos detalhes. E então liberta o povo, sai, Moisés abre o mar vermelho no poder de Deus, é isso que está acontecendo com esse povo. E aí eles passam pelo mar, são sustentados. Nós estamos fazendo uma conta por baixo, já que saíram 600 mil pessoas adultas, acima de 20 anos, sem contar mulheres e crianças. Então no mínimo tinha 2 milhões de pessoas que passam o mar a seco, e o exército que vai atrás morre. Deus o protege dessa forma, e eles passam peregrinando de novo por mais 40 anos no deserto. E aí que vem a coisa para mim, porque até ir para a terra prometida agora, nesses 40 anos, ele disse que o objetivo era tirar o Egito do coração desse povo, tirar o Egito do coração. Eles não estavam mais no Egito, mas o Egito estava lá. Então era para ensinar a eles a amar a Deus com todo o coração, com toda a força, com todo o entendimento, com toda a alma. Por isso o deserto na vida deles. O deserto era para ensinar que o homem, ele diz, o homem não vive só de pão. E veja, irmãos, viver num deserto, 2 milhões de pessoas, para ensinar, você entende que você não precisa lutar pela sua vida, que eu luto por ela? Isso é o deserto. Como é que se toma água, 2 milhões de pessoas por baixo? Como é que se toma café todas as manhãs, 2 milhões de pessoas por baixo? Como é que se cuida da roupa e da saúde de 2 milhões de pessoas, sem todo aquele complexo de saúde que a gente tem nas cidades? É deserto. Então ele está dizendo, eu te coloquei lá para dizer, não só de pão, essa era a luta de Deus, tirar o Egito e colocar Deus no coração, colocar Deus no centro da vida deles. Para entender que no deserto, eles estavam de passagem, como o nosso deserto, a nossa vida, estamos de passagem. Lá no deserto não se constrói, não se planta, não se investe. Ele estava dizendo, é isso que eu quero que vocês entendam.
O deserto é para aprender a andar com Deus e depender totalmente de Deus, porque se eu quero tomar água, tem que ser com oração. Se eu quero tomar o café da manhã, tem que ser na oração. Não foi trabalhando. Você entendeu isso? Não tem saída. Se alguém tiver qualquer problema, estragou a sandália, vai ter que ser oração. É isso, não tem jeito. E foi na base do poder de Deus, da presença de Deus, que diz que as sandálias não estragaram por 40 anos, irmãos. Por 40 anos, irmãos. Não faltou água, não faltou comida. Até quando eles reclamaram de churrasco, Deus deu um jeito de mandar carne para eles. Falou assim, mas vou mandar até sair pelos narizes de vocês, que vocês não estão entendendo. E o povo não aprendia, você sabe disso, não aprendia. Mas eu não quero entrar nisso. Agora nós vivemos, vamos pensar na nossa vida hoje. O que a gente faz? Nós estamos vivendo na cidade, nós praticamos o inverso disso, nós construímos, nós plantamos, nós investimos, e nós não lembramos, e é isso que Deus tem que permitir certas coisas na nossa vida, nós não lembramos que essa vida não é eterna, que ela é passageira. Nós vivemos como se ela fosse eterna, como se aqui fosse o nosso lugar, e não minta para mim, não minta para você mesmo. Para você vir na igreja no domingo, você faz um grande esforço. Para você ler a Bíblia, você faz um grande esforço, então para de mentir. Talvez, como eu disse, talvez esse é o único momento que você está tendo com Deus, o único momento com a palavra de Deus, o único momento que você está vendo a Bíblia, então para de mentir, para você mesmo. Nós vivemos como se a vida fosse nossa, e aqui é definitivo. Nós vivemos de e para o pão, e esquecemos de dar o primeiro lugar para Deus. Então veja só, eu estou dizendo que Deus escolheu um povo especial, para ser o seu tesouro particular, que Ele estava levando para uma terra que Ele prometeu há mais de 400 anos atrás. E Ele prometeu, porque 400, só o que eles passaram no deserto, na época de Abraão, prometeu, farei de você uma grande nação. E Ele fez, de levar esse povo, e abençoar esse povo, e abençoar qualquer pessoa, como você e eu hoje estamos falando de Abraão, e sendo abençoados pela vida dele. E agora, antes de entrar na terra, que essa é a grande questão para mim, e eu quero que você preste atenção. Antes de entrar na terra, Deus dá as últimas orientações para esse povo. Eu vou dar uma herança a vocês. A terra é o melhor que vocês podem sonhar. Você vai entender um pouquinho mais à frente como é a qualidade dessa terra, o que eles precisaram fazer por ela. Falou, mas para vocês usufruírem o melhor dela, tem parâmetros, tem normas que vocês precisam seguir. Então, Deus disse, eu não quero que vocês estraguem aquilo que eu vou dar de presente para vocês como herança. Então eu quero orientar vocês. Acompanhe essa leitura. Diz assim, Deuteronômio 6, de 1 a 11, diz, esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo vocês, seus filhos e seus netos, temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso, numa terra onde mana leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços, prenda-as na testa, escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos teus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a vocês, terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que não plantaram. Vamos entender as orientações de Deus para compreender como é que a gente pode preparar então os nossos filhos para vencer, como é que você pode ter uma vida para vencer. Vou rapidamente nessas coisas. Primeiro, Deus dá diretrizes para eles possuírem essa nova terra.
400 anos de escravidão, 40 anos no deserto, dos 600 mil homens que entraram adultos, naquele lugar morreram todos, só entraram 2 dessa equipe dos mais velhos, somente. Morreram a maioria deles. Só entraram 2, você já sabe a conta, né? E os outros que entraram são os filhos. Deus disse assim: vocês estão tão desobedientes que não vão entrar. Então 400 anos de escravidão, 40 anos no deserto. Tudo isso para eles entenderem as normas claras de Deus e para não jogar fora a herança de Deus, que Deus prometeu e que Deus estava dando a eles. Olha o versículo, leia comigo. Vamos juntos. Esta é a lei. Isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor Deus ordenou que eu lhes ensinasse. Moisés ensinando a eles, ordem de Deus, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Então Deus deu leis, que esse é o que eu quero que preste atenção, ordenanças, decretos, e o seu povo precisava aprender essas normas, essas leis, padrão de Deus, para estar apto para não transformar a terra prometida num Egito, não transformar o novo no velho. Por isso, para que eles pudessem ter novo, como novo, eles precisavam tirar o Egito do coração, e Deus estava dizendo, passou por tudo isso e agora eu preciso das minhas leis. Segunda coisa, as suas diretrizes eram a condição para serem bem-sucedidos na nova terra. Vamos falar juntos? Suas diretrizes eram a condição para serem bem-sucedidos na nova terra. Para Deus, esse era o seu povo, seu tesouro particular, seus filhos, e ele os chama, ele tem outros lugares que ele chama, menina dos meus olhos, é assim que ele diz. Então Deus não está tratando de qualquer maneira o seu povo e a sua igreja, que somos nós. Deus diz, eu planejei tudo. O Criador do universo planejou a vida melhor que você possa imaginar. O projeto dele é vida abundante, é maravilhoso. Mas ele diz, a vida é bem sucedida se você seguir as normas. Veja o versículo 2, leia comigo. Desse modo, vamos juntos? Vocês, seus filhos e seus netos, temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos, que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Muitas pessoas morrem antes do tempo. Eu não tenho essa preocupação comigo. Vou morrer na hora certa, na hora de Deus para mim. Só se alguém fizer uma besteira e Deus permitir, essa outra coisa. Mas se depender de mim, andar com Deus, eu vou morrer na hora certa, na hora que Ele planejou. Vida longa, e graças a Deus, temos pessoas fazendo 90 anos aqui, né? E é tão bom ir nesses aniversários, porque só mostra exatamente isso aqui. Eu falei, olha aí, ó, fidelidade de Deus em você. Você está vendo seus filhos, seus netos, outros bisnetos. É isso que Deus está dizendo. Moisés estava dizendo, a vontade de Deus com tudo isso, com essas normas, é que vocês pais, ele falou, vocês, pais, filhos, seus netos, temam o Senhor, obedeçam ao Senhor em tudo, isso que Ele vai ensinar, façam diariamente, apliquem isso diariamente na vida de vocês, e vocês vão ser abençoados, vão ter vida longa. Esse é o segredo. Terceiro, nessas diretrizes, vamos falar juntos? Nessas diretrizes, os pais deveriam ser o padrão da família. Eu não tenho tempo para entrar nesse assunto, é o quarto ponto do meu foco. Eu não tenho tempo para entrar nesse assunto agora, mas deixa eu dizer uma coisa. Muitos pais, eu tenho visto hoje isto, eles estão fracos na sua liderança e nos seus papéis, perdidos mesmo, que os filhos se tornaram o centro de tudo e os filhos é que têm ditado as normas. Os pais viraram reféns em geral, viraram reféns dos seus filhos. Na época, o pai entrava na sala para conversar com o adulto, as crianças saíam. O pai só olhava. Só isto. O pai hoje conversa, tem que parar o tempo todo para ficar atendendo as crianças em geral. As crianças se interrompem coisas sérias. E os pais jogam celular, essas coisas, você vai no restaurante, joga. Nós estamos fazendo isso, somos reféns deles, porque eles estão ditando. Eu vou fazer bagunça até meu pai me dar algo. Começa por aí. Então eu não vou entrar nisso, deixa para lá, ainda. Mas os filhos ditam hoje, os pais estão perdidos, com liderança e seus papéis. Outro problema são de pais tentando também passar valores, que eles não são exemplo, não são modelos.
Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço, mas aí vai ser muito difícil, porque o discipulado verdadeiro, ele é informal. Não é o que eu estou mandando fazer, é o que eu estou vendo todo dia os meus pais fazerem e que eu aprendo, e essa é outra coisa. Nós estamos sabendo ser modelos, exemplos dos nossos filhos, como marido, como pai, como esposo, como homem de negócio, como profissional, como cristão, comprometido, não sabemos. Versículos 4 a 6, leia comigo, vamos juntos, bem forte. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus. Só um minuto, cada vez que você ouvir ouça, ó Israel, é bom porque o meu nome é Israel, né? Mas não é para mim não, tá bom? Israel é o povo de Deus, amém? Israel é a igreja de Jesus, amém? Eu não gostava do meu nome até descobrir isso, então agora amo muito meu pai por isso, né? Eu não podia escolher nome melhor para mim, não podia mesmo, né? Isso aí eu tenho certeza. Antes de eu nascer eu fui chamado, então até isso ele escolheu. Mas deixa eu dizer, você é Israel de Deus, amém? A igreja de Jesus, Deus está dizendo assim para você, você é meu povo particular, você é menina dos meus olhos, você é meu tesouro particular, Deus está dizendo. Então quando você lê, Ele está falando para você, pense no Israel como você, como igreja, como sua família, a sua terra, o seu Israel. Então vamos ler juntos, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de todas as suas forças, e que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Isso era para o pai, antes de tudo. Era para todos eles, antes de tudo. Tenha essa certeza. Quais certezas? 3 coisas aqui. Tenha certeza de quem é Deus. Estava dizendo para você. Não fica com dúvida no seu coração. E você pode ver que eles seguiram outros deuses. A briga de Deus no deserto, e eles morreram no deserto, foi por isso. Ele falou assim, vocês iam lá sacrificar para mim, e vocês achavam que estavam me enganando, porque cada sacrifício que vocês fizeram nesses 40 anos, o coração de vocês tinha outro Deus no lugar de vocês. Vocês estavam no meu lugar, estavam prostrados na minha presença, mas o coração de vocês estava em outro lugar. Então ele estava dizendo, primeiro, você tenha certeza disso, o Senhor é nosso Deus, e Deus único, não há outro Deus, não tenha dúvida. Não divida o seu coração, não tenha dúvida no seu coração, certeza. Segundo, com essa certeza, você deve, já que Ele é Deus e único, você deve amá-lo com todo o seu ser. Isso era a palavra para eles. Ame de todo o coração, com toda a alma, com todas as forças. Tem outro texto que diz, com todo entendimento. Ame sem reservas ao seu Deus, ame completamente. E o terceiro diz, vocês devem guardar essas palavras no seu coração. Não é a palavra para você recitar, para você abrir a Bíblia e citar para os outros. E eles chegaram a esse ponto. Os judeus chegaram a um ponto que os mestres deles eram experts em citar a palavra. Mas Deus diz assim, Jesus disse para ele que a letra matava, porque eles estavam tão presos à letra e esqueceram do espírito de tudo isso. E ele estava dizendo assim, eu preciso que você não seja um teórico da palavra. Disso que eu estou falando. Eu preciso que você ame tanto que ela esteja no seu coração. E sempre na ponta da sua língua, que você não tenha que pensar 2 vezes o que deve fazer, porque você já sabe a sua palavra. Por isso diz, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Vamos falar juntos? Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar. É isso que ele estava dizendo, para não pecar. Então os pais deveriam ser exemplo, primeiro isso na vida deles, para que os filhos e netos pudessem ver o quanto eles amavam a Deus, o quanto eles eram comprometidos com Deus, o quanto Deus ocupava o primeiro lugar das suas vidas. Por isso eu disse, nós não podemos dar uma coisa que nós não temos. Nós não podemos provocar uma coisa na vida dos nossos filhos que nós não somos comprometidos. Não tem jeito. Quarto, vamos falar juntos? Nessas diretrizes, os pais deveriam imprimir as leis de Deus nas mentes dos seus filhos, que é diferente do que nós vivemos hoje. Eu disse, esse é o ponto que eu queria chegar, e dar maior atenção. Eu quero que vocês leiam comigo os versículos 7 a 9. Diz assim, vamos juntos? Ensine-as, está falando dos filhos, de novo, ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços
e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. A Mari me mandou um vídeo, que na hora certa eu vou usá-lo aqui, mas esse seria um bom momento até, porque nós paramos de, ao invés de levar o filho para a escola, nós pagamos o Uber. Olha só como é que a gente começou. Não, eu estou facilitando a vida, eu quero passar mais tempo. Ao invés de fazer a comida com os filhos, para os filhos aprenderem, sentar à mesa, a gente pede um iFood. Tudo legal demais, todos nós fazemos, ou a maioria. E nós estamos perdendo isso aqui, que eu acabei de ler para vocês. Então, deixa eu rever aqui. Primeiramente, ele diz assim: Pai, tenha certeza no seu coração de quem é Deus. Depois, você deve amá-lo com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, com todo o seu ser. E depois, guarde essas palavras no coração. E agora ele diz, depois de fazer tudo isso, depois de ser isto, agora eu preciso que vocês inculquem essas palavras na mente dos seus filhos. A orientação de Deus é interessante. Assim como o Filho de Deus vem aqui e não fica com multidão e nem cria um grande ministério, só trabalha com 12 homens e a gente não entende, a mesma coisa acontece aqui. Deus não está falando assim, ó, eu vou dar para vocês o seguinte, o segredo da melhor, como é que você pode preparar o seu filho com a melhor profissão. Deixa eu dar os detalhes, eu sou Deus, eu vou ensinar. Não tem nada sobre profissão aqui não. Mas é isso que nós fazemos, é isso que Deus faz. Ele faz investir, vocês precisam fazer isso, mais aquilo outro, e vocês vão se tornar o melhor profissional que vocês podem. Vão estudar na melhor escola, melhor cidade, que vocês puderem, vão fazer tudo isso. Nada. Os versículos 7 a 9 diz assim, o que eu quero que vocês façam é simples, vocês podem, primeiro vivam isso, e depois imprima na mente dos seus filhos a palavra, a minha palavra. E ele está dizendo como imprimir. Ele está falando assim, vocês devem conversar sobre ela com eles o tempo todo. Quando? Está sentado? Aproveita e tem uma conversa com o filho. Está andando? Aproveita e falar com o filho. Ah, se deitou? Fala com o filho. Se levantou? Fala com os filhos e netos. E mais ainda, ele falou, cria lembretes. De todas as formas e em todos os lugares. Eu gosto muito do americano, nisso, o norte-americano. Se ele está orando por missionários, a geladeira dele está cheia de fotos dos missionários que eles estão olhando. Não tem jeito deles esquecerem que eles estão orando por pessoas. Aí ele já vai para a cozinha, vê na foto a geladeira, Senhor Jesus, abençoe essa família. Era isso, lembretes. De famílias que fazem os seus quadros e os lembretes para os filhos, eles estão acompanhando a família. E os lembretes amarra como um sinal no braço, prende na testa, escreve nos batentes das portas, escreve nos portões. Está chegando no portão eletrônico, está lá, ó. Deus ama você. Essa era a ideia, todo o tempo. Posso fazer uma pergunta a você? Como isso se parece com o que você faz hoje, com o que nós fazemos hoje? Sabe, irmãos, nós fazemos o contrário disto. Nós estamos sendo levados pela correnteza. Nós estamos gradativamente cedendo os princípios e os valores de Deus e assumindo outros e deixando que isso dirija a nossa vida, e por isso nós vamos cada vez mais, nós vamos fracassar. Já está garantido isto. Sabe, se o melhor investimento que um pai pudesse fazer num filho fosse a escola cara, prepará-lo em tudo que ele pudesse, na sua formação para habilidades, em todas as suas habilidades e profissão, os filhinhos de papai, em geral, não precisavam gastar com tantos psicólogos e psiquiatras, em geral. Não precisavam tirá-los, os pais não precisavam tirá-los das cadeias constantemente. Os pais não tinham que ficar o tempo todo tentando salvar de alguma burrice que eles fizeram. Eles não precisavam traficar, que alguns são ou estão envolvidos com drogas ou traficando, por serem tão vazios e infelizes,
E você conhece isso, sabe que eu não estou inventando isso. Você sabe disso. Filhos que mendigam um abraço e um tempo com seus pais que não custa nada, que não precisava nada. Os verdadeiros mendigos estão nesses lugares. Eu queria um abraço só do meu pai. Eu queria perceber que ele me ama, que ele se importa comigo. É só isso que eu queria. 2 exemplos para pensarmos aqui. Na semana passada, um senhor de idade, ele tinha voltado do Japão, ele voltou do Japão, estava dirigindo o Uber e ele voltou, disse que porque adoeceu, disse que uma coisa que chamava, estávamos conversando sobre várias coisas, ele disse que uma coisa que chamava a atenção dele sobre o Brasil é que é o lugar que ele conhece que tem um engenheiro, um especialista, um cara formado, tendo que dirigir para sobreviver. E você sabe o que é a luta aí. Tem gente com doutorado aí fora tentando um emprego. Quando você vai, a competição é tão grande que já pela sua graduação e formação já era. É possível, num mundo tão incerto, você ser super qualificado e mesmo assim não encontrar o seu espaço. Isso que Deus está dizendo. Isso que a palavra nos ensina. O segundo exemplo que eu quero dar a vocês é: que orgulho maior um pai e uma mãe, pensando no que ele vai ser quando crescer, teria do seu filho ou filha, que esse filho ou filha chegasse a ser o presidente de um país como o presidente do nosso país, o Brasil. Cargo máximo, lugar mais alto que alguém poderia chegar no seu país. No entanto, já pararam para pensar o que colocou uma pessoa de um lugar tão elevado e tão poderoso numa cadeia? Será que vocês estão fazendo reflexões? Estamos fazendo reflexões sobre isto? E se você falar para mim, mas você está falando de qualificação? Estou. Não tem um negociador no Brasil que eu acho que tem habilidade tal. Por isso, chegou a ser um líder tão grande com poder, não só nacional, mas mundial. Mas tudo a perder, que não importa onde você chegar, o poder que você tiver, a qualificação que você tiver, se você falhar nas coisas essenciais, a palavra de Deus diz: eu zelo pela verdade, por aquilo que é justo, por aquilo que é certo. As leis de Deus fazem isso conosco. Vão colocar a gente no devido lugar. Vamos ver essa frase mais uma vez, vamos falar juntos? Se os pais têm criado seus filhos para serem médicos, advogados, esportistas, músicos e etc., mas não os criam para honrar e obedecer a Deus, eles fracassaram. Eles fracassaram. Você me conhece e eu quero dizer o seguinte: a minha apologia não é para ser contrário à formação e qualificação. Não estou fazendo apologia a isso. Eu não sou contrário à formação e qualificação. A Rosani e eu demos a educação aos nossos filhos, e nessa ordem, a Rosani e eu demos o melhor que pudemos. Então essa não é a questão. O problema, até mudamos de cidade por isso, mas o problema aqui não é esse. Para mim aqui ele está dizendo assim: se estamos investindo nisso, mas em detrimento daquilo que é essencial, então aí nós falhamos. Essa inversão de valores que fazemos. Agora, quando eu estou chamando a sua atenção para como é que a gente pode criar os nossos filhos e preparar para que eles sejam vencedores, será que há uma base, a base bíblica nisso que eu acabei de dizer, nessa frase desse pastor, dizendo que quem está fazendo isso está fracassando? Tem base? Aqui que eu quero, ou você é um homem ou mulher de fé, ou nós não somos. Quando nós pegamos a Bíblia e dizemos não serve, nós temos que decidir quem é Senhor. E se Deus é Senhor, o seu Deus, o nosso Deus, Criador do universo, se Ele é o Senhor, o Pai de Jesus Cristo, então você o ama tanto, e você é comprometido com a sua palavra, então você crê nessa palavra, e você vive em função. Vamos ler 10 e 11 juntos. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a vocês, veja lá,
terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo o que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Aí a gente vai para o texto que diz assim, que feliz é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, que busca a Deus, que teme a Deus, que põe Ele em primeiro lugar na sua vida. Porque o que ele diz assim, que não adianta nada você trabalhar, você se esforçar, você fazer o que for. Ele não está dizendo para você não trabalhar, ele diz que não adianta trabalhar sem Deus, sem esse princípio, porque ele diz assim, Deus dá aos seus enquanto dorme. Eu estou tentando ajudar você, pregando para você, pare de correr atrás da vida, ela vai correr de você sempre. Quem tentar ganhar a vida vai perdê-la, você vai correr, ela vai fugir de você. Tem um caminho curto, tem um caminho maravilhoso para você. Deus diz, busque a mim em primeiro lugar, a minha justiça, o meu reino. É o que está dizendo aqui. Eu já prometi tudo que você precisa, você terá, e depois você trabalhe, faça o seu melhor, porque Deus não dá lugar para preguiça. Ele diz, é melhor dar do que receber, é melhor trabalhar do que depender. Ele está deixando muito claro, não seja preguiçoso. Vai ter com a formiga, o preguiçoso, não é apologia à preguiça, não é nada disso, ao malandro. Ele está dizendo, faça isso, com Deus no centro da sua vida. Ele diz assim, e você terá as coisas que você deseja sem ter que lutar por elas, porque já são suas, e eu darei todas a você. Isso em relação aos filhos. Ele diz, vocês terão casas grandes e boas, e cidades que vocês não construíram. Sabe o que aconteceu? Eles foram lutar, mataram aquelas pessoas ou fugiram, e as suas casas e plantações, tudo ficaram para o povo de Deus, tudo prontinho. Isso que ele estava dizendo. Eles não plantaram, eles não construíram, eles possuíram, eles assumiram. Porque Deus diz, herança de vocês, eu pus esse povo para ficar trabalhando, para construir, para fazer tudo isso para vocês, para o dia que vocês virão para aproveitar disto. Porque a Bíblia diz assim, que aquele que serve a Deus e busca a Deus, aquele que é mau e que trabalha mal, que é desonesto, ele junta para entregar para a mão daquele que busca a Deus e serve a Deus. Deus tira dele e passa para o outro. Isso é a palavra de Deus. Casas, poços que vocês não cavaram, e vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Deus daria todas as coisas. Minha pergunta é, ou minha afirmação, nós estamos preparando os nossos filhos para perder? Ouça isso, estamos preparando os nossos filhos para perder se o nosso foco estiver na sua formação profissional e não na sua formação espiritual. Veja qual é o valor da escola, dos materiais, dos cursos, das atividades que você paga para o seu filho. Veja que você faz das tripas corações para pagar, para levar, para buscar. Você faz de tudo o que você não tem. Mas quando fala de ler a palavra com eles, simples, ter uma Bíblia da criança para ler todas as noites com a criança, diariamente, orar com elas, cantar com elas diariamente, compartilhar a experiência que você teve com Jesus nesse dia, ou a luta que você teve, de ser uma pessoa comprometida com a sua igreja, de não perder um culto, de não perder uma ceia, de não perder uma escolinha infantil com o filho. Nós faltamos, nós ficamos cansados, nós arrumamos toda e qualquer desculpa para Deus e para as suas coisas. Estou fazendo demais, agora é hora de descansar. Eu vou descansar exatamente nas coisas de Deus, e vou além com vocês. Quando algum de nós parou para conversar, seja com o pastor, ou com o líder infantil, agora, primeiro para agradecer pelo esforço de ensinar a palavra, de ajudar você, não de substituir, de ensinar a palavra para os seus filhos, e depois perguntar, vocês precisam de algo? Posso fazer alguma coisa? Sabe qual é a dificuldade? Quando a Letícia assumiu, a pastora Letícia assumiu, ela começou, pastor, eu posso mandar tarefas para casa, assim como a escola faz? Um ou outro pai via a tarefa que nós mandamos, daqui da igreja, um ou outro pai lia com os filhos, um ou outro pai fazia a tarefa, a maioria nem sabia o que aconteceu.
Pare de investir para que os seus filhos percam. Você vai fracassar e seus filhos vão fracassar. Deus está dizendo, se você quer investir, imprima na mente dos filhos, dos netos, as verdades de Deus, as verdades espirituais. Conheça essas verdades. Então aí você está fazendo realmente um bem que você não pode imaginar. Se você fosse mesmo, entendesse o que eu estou falando, você ia procurar a Jamile. Até aqui quem fez foi a Andressa, que acabou de casar, que fez um grande esforço. Ela, Roberta, eu tenho que agradecer muito. A Jamile, como diretora ali da escola, está assumindo, e eu pedi que ela implantasse o que faz lá, porque eu quero que os nossos filhos sejam educados na palavra de Deus. Mas isso é para ajudar você, não é para substituir. Quem vai andar, quem vai caminhar cada dia, quem vai colocar lembretes o tempo todo é você, pai, mãe. Não somos nós, mas a gente pode ajudar você, pode orientar você. Para educar seu filho exige tempo, exige investimento, exige esforço, exige educação, exige dedicação. Implica que você precisa mudar completamente o foco do seu esforço em relação aos seus filhos. De novo, não precisa parar de fazer, porque talvez você tenha que parar. Estou dizendo, eu não quero que você não invista nos seus filhos profissionalmente, invista. Precisa investir. Mas primeiro, tenha certeza que eles amam a Deus e que eles conhecem a Deus. Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho, não desviará dele. Sabe o que fizeram com o Delanhol? Eu estava em Campinas, num evento de pastores, já citei aqui, eu vou citar novamente, e ele foi falar, e o seu pastor também foi lá. Esse envolvido com a Lava Jato. Ele, os dois mais importantes, ele e o Moro. Seu pastor disse assim, como nós descobrimos que ele cresceu na escola dominical da nossa igreja, aqui em Curitiba, depois dele ser um homem sério e importante como ele foi em tudo isso, nós decidimos refazer todo o nosso ministério infantil, ele disse, porque nós queremos produzir mais homens como esse. Vou pedir de novo, vamos parar de brincar de igreja? Sabe o que nós precisamos aqui? Arrependimento. Nos arrepender. Nos arrepender. Mais nada. Misericórdia pelo jeito que eu estou levando a minha vida e conduzindo a minha vida e a nossa família. Estou perdido mesmo. Totalmente perdido. Diga, Senhor Jesus, me ajuda a entender essa palavra e fazer as mudanças necessárias para que eu seja esse pai, esse marido, essa mãe, que eu seja esse filho, esse neto, tão comprometido com aquilo que realmente vale a pena. Deus diz assim, minha palavra é eterna, minha palavra jamais passará, nenhum tio vai cair da palavra de Deus. Você quer conhecer o que é imutável, imutável, é a palavra de Deus, não vai passar. O céu será, o universo é governado pela palavra de Deus. O novo céu e a nova terra será governado pela palavra de Deus. Deus diz assim, estou permitindo nesses 40 anos de deserto seu aqui, para ver se você aprende que você não vive de pão, não só de pão você vive da minha palavra. Eu estou tentando tirar o Egito, o mundo do seu coração, e imprimir as minhas verdades no seu coração. E você deve primeiro viver isso, depois fazer isso com seus filhos e netos. O que mais eu preciso dizer para vocês, irmãos? A aplicação é, você precisa ser modelo. Fique em pé. O pessoal do louvor pode subir. Fique em pé. É simples o que você precisa fazer. Você precisa ser modelo de comprometimento com Deus. Você é? Ou você vem na igreja quando dá? Você abre a Bíblia quando você não está preguiçoso demais para as coisas de Deus? Deus fala assim, sou o seu Deus, nada mais. Me ame com todo o seu coração, com toda a alma, o seu entendimento. Guarde a minha palavra no seu coração. Nós falamos que guardamos, mas a gente lê só para resolver os nossos problemas. Na verdade, algumas vezes a palavra dá problema. Viu? Ouça isso.
Dá problema porque eu gostaria de deixar meu filho fazer aquilo, mas a palavra está dizendo que eu vou ter que sentar com ele e ter uma conversa, porque isso não agrada a Deus e eu estou quase perdendo a amizade do meu filho. Então a palavra de Deus não é para você, não, vai ter a palavra, não vai ser redondinho, não, vai ser difícil para você. Mas vai ser a melhor coisa que você vai fazer para o seu filho. Porque a palavra de Deus é boa, é perfeita, é agradável, a vontade dele é isso, é boa, perfeita, agradável e vai fazer o que é necessário para transformar a vida da sua família. No nome de Jesus. Segunda coisa, além de você se comprometer com Deus, o jeito que você está conduzindo a sua família, a educação dos seus filhos, você está terceirizando? Porque ela está dizendo assim, todo o tempo que a gente vai passar com os filhos, se você está terceirizando, em nome de Jesus, pega o seu filho de volta. Talvez você tenha que cancelar um monte de coisa que você está fazendo na vida. Seu foco não é a formação profissional do seu filho. O foco é a formação espiritual. E o profissional é secundário. Tenha certeza disso.